Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Pedro Murro e você está em prova de engenharia. Aqui você pode. Sou analista de infraestrutura do DENIT, sou professor de engenharia civil no Gran Curso e professor comentarista lá no Tec Concurso. Hoje nós vamos começar a nossa aula sobre hidráulica, começando por mecânica dos fluidos, mais especificamente sobre reologia. Vamos lá? Bom, reologia. O que significa reologia, né, pessoal? É o estudo do comportamento deformacional e do fluxo da matéria submetida a tensões, sob determinadas condições termodinâmicas ao longo do intervalo do tempo. Inclui as propriedades como elasticidade, viscosidade e plasticidade. Então, pessoal, antes de entrarmos em si nos líquidos, né, vamos ver algumas propriedades que podem cair na sua prova através de questões bem simples, tá bom? Então, olha só. Quanto à deformação, os fluidos podem ser classificados em reversíveis ou elásticos. São sistemas que não escoam, sua deformação é reversível, o sistema obedece à lei de Hooke, né? A lei de Hooke ali, tensão, deformação, né? Naquela parte linear do nosso gráfico, beleza? Irreversíveis ou viscosos, né? São sistemas que escoam, sua deformação é irreversível, o sistema obedece à lei de Newton de viscosidade constante. Vamos lá, pessoal? Também podem ser classificados quanto à relação entre a taxa de deformação e a tensão de cisalhamento. Temos o que? Os fluidos newtonianos, que são os que a gente conhece, né? Olha só, viscosidade é constante e segue a lei de Newton. Essa classe abrange todos os gases e líquidos não poliméricos e homogêneos, por exemplo, água, leite, soluções de sacarose, óleos vegetais. E temos também os fluidos não newtonianos. A relação entre a taxa de deformação e tensão de cisalhamento não é constante. Então temos aqui, pessoal, confira a nossa imagem aqui ao lado. Temos a tensão de cisalhamento em relação ao líquido e a taxa de sua deformação. Observe que o fluido newtoniano ele é totalmente linear, tá vendo? E temos outros fluidos que não obedecem ali essa relação, ou seja, eles são dilatantes, pseudoplástico, plástico de Bingham e esse aqui é Shell-Bulkev, tudo bem? Isso aí é bem cobrado em quê, pessoal? Em engenharia mecânica, eles gostam de cobrar bastante essa parte, tudo bem? A gente vai focar sempre na nossa aula o que? Newtoniano, porque a gente vai estar tratando geralmente o que? Da água, beleza? Continuando aqui, ó, vamos falar aí, dar alguns exemplos, né? Fluidos independentes do tempo, pseudoplásticos, tá? As moléculas tendem a se orientar na direção da força aplicada. A viscosidade diminui com o aumento da tensão. Exemplo, polpa de frutas, tudo bem? Ou seja, você tem uma polpa de frutas, você passa, né? Imagina você passando uma polpa de frutas em qualquer superfície, num pão, por exemplo, né? Então você passa a sua polpa de fruto e a viscosidade diminui com o aumento da tensão, né? Ou seja, ele fica menos viscoso à medida que você começa a passar de uma forma mais forte. Veja aí que um fluido bem viscoso, por exemplo, para vocês terem, é o óleo, é o mel, né? Ou seja, você pega, por exemplo, ele fica totalmente colado na sua mão, ele tem muita viscosidade. Você bota com uma aqui, junta mel com uma mão aqui com a outra, você fica todo melado, né? Ou seja, ele é extremamente viscoso. Óleo de motor também é muito viscoso, né? Agora a água é muito menos viscoso, né? Isso aí que vocês têm que compreender aí quando eu falo sobre viscosidade. Bacana? Fluidos agora dilatantes, contato direto entre partículas sólidas. A viscosidade aumenta com o aumento da tensão e se comporta tanto como líquidos como sólidos, tudo bem? Então, como ali, suspensões de amido. Por exemplo, aqui, plásticos de Bingham. Esse aqui é bem interessante, pessoal. Olha só que interessante aí, o plástico de Bingham. Para ocorrer a deformação, é necessário que uma tensão seja aplicada no fluido, ou seja, só a partir de certa tensão que ele começa a se deformar. Veja aí como a tensão está lá em cima, tá vendo? Então, se você não aplicar uma tensão inferior àquilo, o fluido nem vai se deformar. Por exemplo, ali, fluido de perfuração de poços de petróleo. Fluidos dependentes do tempo, temos o que? O reopéticos. Aumenta a viscosidade aparente quando a taxa de deformação aumenta, ou seja, você aumenta a sua taxa de deformação e aumenta a viscosidade e retorna a viscosidade inicial quando essa força cessa. Qual é o exemplo aí? Argila bentonítica, né? Muitas vezes aí, se você utiliza o C, poços bentoníticos para você fazer o que? Estabilizar fundações, né? Vai fazer uma perfuração, você pode usar bentonita nessa fundação para sustentar as paredes, por exemplo. Possa pesquisar na internet que você vai achar várias coisas interessantes aí sobre argila bentonita.
Tixotrópicos diminui a viscosidade com o tempo, após a taxa de deformação ser aumentada, e volta a ficar mais viscoso quando essa força cessa. Por exemplo, aí o ketchup. Então temos aí, ketchup é tixotrópico, bem legal, né? Próxima vez que você estiver comendo um sanduíche, já sabe aí que o ketchup é tixotrópico. Bacana, pessoal? Então, adiantando aí, olha só, temos ali a diferença de viscosidade, né, do nosso mel para água, por exemplo, né? Vamos apresentar a definição de viscosidade. É a medida da resistência interna ou fricção interna de uma substância ao fluxo quando submetida a uma tensão. Quanto mais viscosa a massa, mais difícil de escoar e maior seu coeficiente de viscosidade. Um fluido é uma substância que se deforma continuamente quando sujeita à ação da força. Os fluidos reais, líquidos, gases, sólidos ou fluidizados, apresentam uma resistência à deformação ou ao escoamento quando submetidos a uma determinada tensão. Para os gases, a viscosidade está relacionada com a transferência de impulso devido à agitação molecular. Já a viscosidade dos líquidos relaciona-se mais com forças de coesão entre as moléculas. Continuando aqui, todos os fluidos são compressíveis, como a água, sua massa específica mudará com mudanças de pressão. Sob condições de escoamento permanente e considerando que as mudanças de pressão sejam pequenas, é possível simplificar a análise do fluxo considerando o fluido como incompressível e a massa específica constante, ok? Então a densidade aí, o ρ, é constante. Os líquidos são difíceis de comprimir e na maioria das condições em regime permanente são tratados como incompressíveis, tá bom? Muitas vezes você vai ver num exercício assim, um líquido incompressível, um líquido incompressível sujeito a tal coisa, né? Ou seja, o exercício já está simplificando, já está criando uma hipótese ali que todo mundo adota que é incompreensível, tá bom? Em algumas condições não estacionárias podem ocorrer diferenças muito altas de pressão, sendo necessário levar em conta a compressibilidade dos líquidos. Os gases, ao contrário, são facilmente comprimidos, sendo tratados como fluidos compressíveis, levando em consideração as mudanças de pressão, ρ, F, né, pressão e temperatura. O ar, por exemplo, é um gás tratado como compressível quando trabalha em compressores e incompressível quando utilizado em ventiladores. Interessante, né, pessoal? Continuando aqui, ó, vamos já fazer uma questão do Sebrasp de 2018, especialista portuário. Julgue o próximo item a respeito da viscosidade, que tem um papel importante na classificação dos regimes de escoamento dos fluidos. Elasticidade é a propriedade dos gases e líquidos relacionados ao aumento de volume devido à diminuição de pressão. Pessoal, isso aí está correto, olha só. Elasticidade é a propriedade dos gases e líquidos relacionada com o aumento de volume devido à diminuição de pressão. Bacana? Gabarito certo. Bom, vamos continuar aqui falando sobre as propriedades dos fluidos. Contudo, fazer um pequeno intervalo e já voltamos.